Vamos orar ao nosso Deus, segundo a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. Se quiserem Bíblia, tem umas Bíblias que a gente usa aqui para o pessoal, viu? Ali no capítulo 3, o versículo 16. Mas antes vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos auxilie nesse momento de estudo da palavra dEle. Pesta, nos conduz em oração. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui em Tua casa, Pai. Agradecemos a Ti pela palavra do culto, Senhor. Senhor Deus, possa nos orientar todos os dias da nossa vida, Pai. Abençoa-nos agora, Pai, no nosso estudo. Que o Senhor Deus possa nos dar compreensão da Tua palavra, Pai. Amém. Agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos estudando sobre a história da igreja. A história da igreja precisa ser conhecida porque a igreja enfrentou diversos problemas no passado, inclusive os piores problemas que a igreja enfrentou foram os doutrinários. Não foi a perseguição de morte, de ser crucificados, de serem lançados na fogueira, no Coliseu, para serem comidos pelas feras. Essa perseguição foi terrível, mas a doutrinária sempre é a pior, porque ela corrói a igreja por dentro. Os membros perdem a noção do que é realmente a palavra de Deus e começam a se corromper. Então perdeu ali a sua identidade. Quando a igreja não compreende a seriedade das doutrinas, ela perde a noção da sua identidade. Veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Só lembrando aos irmãos, todos podem falar, questionar, acrescentar algo, mas levantem a mão para que o microfone chegue a vocês, porque senão na gravação a voz de vocês não vai sair e é importante que pegue todos falando, tá? Veja o que diz a palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Dentro disso que nós lemos, vocês poderiam dizer que o crente precisa de quê? Para se tornar uma pessoa habilitado por Deus para toda boa obra. Do que o crente precisa? De quantas coisas? Pensem direitinho aí, observe. Toda a Escritura, ou seja, Velho e Novo Testamento, é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, é útil para repreender, é útil para corrigir, é útil para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você precisa de quê? Para estar habilitado e se tornar perfeito diante de Deus na obra que Ele te confia. Precisa do ensino de Deus, precisa ser, às vezes, da repreensão. E aonde está tudo isso, irmão? E aonde está tudo isso? A Escritura aqui, né, irmão? Isso. A gente só precisa das Sagradas Escrituras. Quando a gente foge das Sagradas Escrituras, aí a gente começa a se perder. Toda seita sempre tem uma coisa que eles colocam ao lado das Escrituras. Alguma revelação que não estão nas Escrituras. Uma dessas seitas que nós vamos ver hoje, que recebeu influência, por exemplo, dos gnósticos, é o adventismo do sétimo dia. Essa seita só se corrompeu, esse povo só se corromperam
Porque eles começaram a acreditar em coisas que não estão nas Escrituras Sagradas. Então, sempre que a gente foge da Bíblia, sempre que a gente busca outro refúgio que não é a Escritura, a gente se corrompe. Veja como era esse povo, não é? Antes, por exemplo, de se tornarem os adventistas do sétimo dia. O adventismo do sétimo dia, ou sabatismo, de Ellen Green White, sono após a morte, aniquilamento dos ímpios, essas são as doutrinas que eles praticam. Expiação pelo bode expiatório e emissário. Cristo já voltou em 1844, entrou no santuário e completa a expiação. As portas fecharam-se para os não sabatistas, não há segurança da salvação. A salvação vem pela lei e pelas obras, na guarda do sábado também. Aí eles condenam o domingo, carnes de porco e de outros alimentos. E aí você começa a perceber de onde veio esse tipo de ensino. Se não é da Escritura, de onde veio? Então, o que corrompeu eles? O que corrompeu eles é essa heresia que é do tempo dos apóstolos, chamada gnosticismo. E os gnósticos, eles acreditavam que você, para conhecer a Deus, precisava ter uma experiência mística, pessoal. Eles eram portadores de um conhecimento superior. E toda seita é assim. Eles dizem, não, a salvação está aqui. Se vocês não vierem para o nosso meio, vocês não estão salvos. Eles não acreditam que está em outras denominações, que Cristo pode estar salvando em outras denominações. Como é que se conhece uma seita? O primeiro ponto é esse. Quando eles começam a dizer, não vai para tal denominação não vai para tal igreja não, porque a salvação está aqui. Então, isso já mostra a prepotência deles e o quanto eles estão errados. Veja, não podemos pensar na origem dos sabatistas sem recordar os conflitos entre o apóstolo Paulo e os judaizantes, porque o apóstolo Paulo combateu também isso. Os judaizantes, eles impunham a salvação através de obras, através do esforço próprio, e Paulo combateu essas pessoas. A luta entre o legalismo, não é, que é eu sou salvo porque eu pratico a lei, é pela lei que eu serei salvo, e o evangelho da graça de Deus é muito antiga. A gente pensa que essas heresias são de hoje, não são. Os próprios apóstolos já combateram elas. Por isso que é importante a gente conhecer a história. Continua em tempos modernos, no vigoroso programa dos adventistas do sétimo dia, essa mesma doutrina. O sabatismo não é uma seita como muita gente pensa, uma seita simples, né, que não, é só um pontinho ou outro, não. É uma denominação, não é uma denominação igual às outras, com a única diferença de guardar o sábado, porque muita gente pensa isso, não, a única diferença, né, da batista e dos adventistas, dos presbiterianos, dos adventistas, dos congregacionais, e é o sábado, é a guarda do sábado. Não é. É muitas outras coisas envolvidas. É uma seita perigosa que mistura muitas verdades bíblicas com erros tremendos no que se refere às doutrinas cristãs e interpretações das profecias. Então veja como isso é sério. Ela pega muitas coisas da Escritura isoladamente, mostra para você e acaba convencendo você de que o que eles estão dizendo está certo. Eles evitam muito o contexto das coisas. Quer ter uma prova disso? Veja, eles pregam sem analisar o contexto e eles falam aquilo que lhes dá interesse. Os Salmos 53. Abram aí o Salmo 53. Eu vou ler para vocês. Eu não vou dizer o que um pregador falou, não, porque eu quero que vocês mesmo me digam
sobre o que esse texto está falando. Porque ele pregou e eu vou dizer o que ele disse. Tá? Diz assim, olha, no 53. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem devora pão. Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vocês diriam que esse salmo trata de que doutrina, de que assunto? Veja, a pessoa que pregou, né, porque teve uma irmã nossa que recebeu um convite para ir à igreja adventista de uma familiar dela, e foi, não é, por consideração e tudo. E é aquilo, quem tem a doutrina verdadeira não precisa temer nada. Eles não, se algum deles disser eu vou visitar tal igreja, pronto, para eles é o cúmulo, é o absurdo. Mas e por que é isso tudo? É porque eles não têm confiança naquilo que ensinam. Quem tem confiança no que acredita e no que ensina, fica tranquilo. E a irmã foi, e aí dá até espaço para um dia convidar também. Eu não fui quando você me convidou, por que você não vem para a minha também? Dá até espaço, né? Então é importante você aceitar os convites. Daí, ela ouviu a pregação no Salmo 53, e o pastor o ancião lá começou a aplicar esse texto, dizendo que isso é um texto escatológico, dizendo que está tratando da segunda vinda de Jesus Cristo, aonde vai deixar muitos e vai levar os dele para a glória e vai e tudo mais. Tudo isso por causa do último versículo, no capítulo 6, que fala da restauração de Sião. Mas se você observar, o próprio apóstolo Paulo cita também esse texto. Esse mesmo texto que nós lemos, Paulo está trabalhando com ele aqui em Romanos 3. Dê uma olhadinha aí, veja se não é muito semelhante. Romanos 3, do versículo 10. Vamos ler do 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, aí ele vai citar o salmo que nós lemos, o 53. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui está falando da depravação total do homem, e depois traz Jesus Cristo como aquele que justifica e salva o homem. Então, esse texto do Salmo 53 está tratando da primeira vinda de Cristo, que quando Cristo viria, restauraria o seu povo encontraria a salvação. Mas eles pegam um texto
e tentam aplicar da maneira que bem entendem. Eles não consideram o contexto de cada texto. Então, duas igrejas que estaremos estudando podem traçar as origens nos ensinos de Guilherme Miller, que foi o precursor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As Testemunhas de Jeová também têm muitas heresias nesse sentido, mas nós veremos depois. Então, veja só, uma questão histórica da igreja. A gente, antes de entrar para as doutrinas em si, vamos analisar algumas questões históricas, dos quais vocês podem questionar se algum adventista do sétimo dia quiser confrontar vocês na fé em Cristo que vocês têm. No princípio do século XIX, houve um despertamento de interesse pela segunda vinda de Cristo entre os cristãos. Então, os cristãos começaram a se interessar pela segunda vinda de Cristo. Guilherme Miller, pastor batista, no estado de Nova York, dedicou-se ao estudo detalhado das escrituras proféticas. Então, ele começou a estudar muito essa questão de profecias, da vinda de Cristo, escatologia. E, geralmente, as seitas se pegam muito nesses textos de Apocalipse, das revelações de Daniel, porque são textos dificílimos de entender. E aí ele lança sobre a pessoa não está vendo clareza ali, acredita no que eles estão dizendo. Então, veja só, ele convenceu-se de que Daniel, capítulo 8, versículo 14, se vocês puderem, abram aí, Daniel, capítulo 8, versículo 14. Alguém pega o microfone e leia esse texto aí para a gente, porque ele baseou toda a sua doutrina em cima desse texto. 8:14. Ele me disse, até 2.300 tarde e manhã, e o santuário será purificado. Então veja, o sujeito pega esse texto e começa agora a tentar entender esse texto, interpretar esse texto. E ele chegou à conclusão que esse texto se refere à segunda vinda de Jesus Cristo, que iria purificar o santuário. Então, ele fez o cálculo dele e ele descobriu que cada um dos 2.300 dias representa um ano. Tomou como ponto de partida a carta de regresso de Esdras e seus compatriotas de Jerusalém, em 457 a.C. E chegou à conclusão de que Cristo voltaria à Terra em 1843. Olha, Jesus Cristo vai vir no ano de 1943. Isto foi em 1818 que ele disse, né? Em 1818 ele disse, olhe, todos prestem atenção, Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo em 1843, baseado nesse texto de Daniel. E aí, obviamente, ele fracassou nessa interpretação. E o que ele faz? Vejam só. Por um quarto de século, Miller proclamou a mensagem para classes especiais a cristãos de igrejas diferentes. O interesse dos crentes em relação à mensagem era crescente e o número deles ia de 50 a 100 mil pessoas, preparando-se para o fim do mundo. Então ele saiu espalhando em cada denominação, em cada igreja, essa conclusão que ele chegou. E as pessoas começaram a acreditar. Os crentes das igrejas começaram a acreditar. Muitos crentes começaram a doar suas lavouras e se prepararam para receber o Senhor Jesus Cristo no dia 21 de março de 1843. Não aconteceu. Chegou o dia e o evento esperado não aconteceu. Miller revisou os seus cálculos, descobriu um erro de um ano. Devia ser no dia 21 de março de 1843.
1844, é no ano seguinte, não é nesse ano. Ao chegar essa data, nada aconteceu. Uma vez mais, um novo cálculo indicou que seria o dia 22 de outubro do mesmo ano. Porém, também não aconteceu. Aí, obviamente, ele envergonhado se arrepende. Isso é a história inicial dos adventistas, viu? Também relacionado aos testemunhos de Jeová. Guilherme Miller, dando toda a prova de sua sinceridade e honradez, confessou simplesmente que se havia equivocado em seu sistema de interpretação bíblica. É preciso certa grandeza de alma, a gente tem que considerar, ou graça do Senhor, para reconhecer abertamente o próprio erro. Miller a teve e não mais tratou de defender a interpretação que havia proclamado por um século, por um quarto de século. Porém, nem todos os seus discípulos estavam dispostos a abandonarem a mensagem. Aí o estrago já estava feito. O mestre entendeu o erro, mas aí já tinha implantado na mente de muita gente. Os discípulos dele, dos muitos quais haviam seguido, 3 se uniram para formar uma nova igreja, baseada numa nova interpretação da mensagem de Miller. Então, como se desenvolveu a seita? O dia depois da grande desilusão, Hiram Edson, um fervoroso discípulo e amigo pessoal de Miller, teve uma revelação. Veja, sempre revelação com base ou no que a pessoa acha que o texto está dizendo, ou em algo que vem do alto subitamente. Ele teve uma grande revelação. Nela compreendeu que Miller não estava equivocado em relação à data, mas sim em relação ao local. Diz que Cristo havia entrado num dia anterior no santuário celestial, não no terrenal, para fazer uma obra de purificação ali. Edson partilhou com outros membros do seu grupo as boas novas. Outros 2 grupos se uniram a essa nova revelação. Um dirigido por Joseph Bates, que dava ênfase na guarda do sábado, e outro dirigido por Ellen White, que dava ênfase aos dons do Espírito. Então, nós vamos ficar por aqui, porque eu quero que vocês vejam essas revelações de Ellen White e o quanto elas são perigosas. Não só as revelações dessa profetisa dos adventistas, como qualquer outra revelação que não esteja nas Escrituras. Para que vocês percebam, o quanto isso é sério, abram em 1 Coríntios, capítulo 4, o versículo 6. Tu ia falar, Altamir? Não, só ia dizer assim, que vergonha, de não ler 2 Timóteo 3,16. Não é? Fazer uma coisa dessa, uma sacanagem. Sair das Escrituras para... porque as Escrituras respondem às próprias Escrituras. Ela interpreta a si mesma, Ela se interpreta por si própria. Para quem quer estudar, né? É verdade. Veja o que diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Então, veja só, Paulo lutava dando exemplo aos irmãos, na Escritura, apresentando coisas que Deus permitia, mandava que ele apresentasse com um propósito. Qual era o propósito de Paulo dar esses exemplos? Olha só o que diz. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outros. Então, qual é a ordem aqui? Nós não podemos fazer o quê? O que é que a gente não pode fazer que Paulo está dizendo? Não, ele não está dizendo isso. É aumentar, mas eu queria
que vocês dissessem o que de fato Paulo está dizendo. Nós não podemos o quê? Ultrapassar. Ultrapassar pode ser aumentar, sair, diminuir. A gente não pode sair das Escrituras. A gente não pode ultrapassar as Escrituras. A segurança de você, crente, está aqui. Somente aqui. Se você deixa isso daqui para se apoiar em qualquer outra revelação, você vai se ensoberbecer, como Paulo está dizendo aqui, e vai enveredar em erros. Mas, e se por acaso você estivesse em casa, não é? Como por exemplo os mormons, um anjo desceu para eles e apresentou um novo evangelho segundo Jesus, que não está na Bíblia. Um anjo veio e disse: levanta essa pedra aí. Ele levantou, tinha umas placas de ouro lá com o evangelho segundo Jesus. Novo evangelho. Aí, e se de repente você está em casa e um anjo aparece para você e começa a dizer: olha, tudo bem, na Bíblia diz isso, mas eu tenho uma coisa nova para você. Eu tenho uma revelação diferente para você. O que a gente deveria fazer? Aceitar? Porque é um anjo dos céus. Veja o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. A gente vai terminar com esse texto. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 9. Que diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo reconhece que o que eles estavam ouvindo, seguindo, era uma forma de evangelho. Mas não era o evangelho real, verdadeiro, de Cristo. Era um outro evangelho. E ele diz isso, ele diz o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí vê o que ele chega a dizer. Mas, ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema é maldito. Se esse anjo vier falar para vocês algum evangelho contrário ao que nós temos pregado, que não seja a Bíblia, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema, maldito. Então, a primeira coisa que vocês podem dizer para essa pessoa que diz que você está na heresia, no erro, está condenado, porque você não segue o adventismo do sétimo dia, é que, olha só, vocês têm duas profecias, uma bíblica e as profecias de Ellen White. Eu só quero a Bíblia, eu não quero as de Ellen White, porque eles dizem que as revelações que o Ellen White recebeu têm o mesmo valor da Bíblia, têm o mesmo peso da Bíblia. Isso daí é prudente, irmãos? Isso é um perigo gravíssimo. Então, a primeira coisa que você pode fazer é dizer o seguinte: olha, vocês têm a Bíblia e as revelações de Ellen White para seguir, eu só tenho a Bíblia, por isso que eu não sigo com vocês, porque para mim, profetas verdadeiros estão aqui. Os que estão fora daqui não são profetas verdadeiros. Você é um profeta verdadeiro, você é uma profetisa verdadeira, se você abrir a Bíblia e falar da Bíblia para as pessoas. Porque a Bíblia é a revelação de Deus, é a profecia de Deus. Então você está profetizando o que a Bíblia diz. Mas quando se anuncia coisa que não está na Bíblia, ou distorções da própria Bíblia, você está sendo um falso profeta. Está fazendo igual o diabo, não é? Que diante de Cristo falou da Bíblia, mas interpretando para uma ocasião totalmente pervertida. Ah, está escrito: aos teus anjos darás ordens. Sim, mas o Pai Celestial não quis dizer isso. Então, não
aceito esse seu tipo de pregação. Tudo, queridos, tem que estar aqui nas Escrituras. Vamos fugir dos erros e das heresias se apegando com a palavra de Deus. O que eu digo não vale nada se não estiver aqui. E vocês têm que tirar prova. Não saiam da igreja nunca com dúvidas se o que foi pregado é bíblico ou não. Façam feito os crentes de Bereia, que Paulo disse, eles examinavam as Escrituras enquanto a gente pregava. Era a gente pregando e eles vendo nos rolos da Escritura se era de fato como a gente dizia. Pensa que Paulo ficou com raiva? Foi. Pelo contrário, Paulo disse, os crentes de Bereia são mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras à medida que nós pregávamos. Então é dever de cada um defender a verdade. E para não cair em heresia, tem que averiguar as Escrituras, tá bom? Alguma dúvida, questionamento, acréscimo? Então, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus agradecendo por mais esse momento. Vou pedir que a Eliane nos conduza em oração e agradeça a Deus também por Ele nos dar momentos tão preciosos. Pode orar, Eliane. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por mais um dia, Senhor Deus. Que Deus abençoe todos nós, Senhor Deus. Amém. E também, Senhor, obrigado por esse momento, Senhor. Tão valioso, Senhor. Que hoje, Amém. Senhor, a palavra de Deus. Amém. A gente aprendeu mais, Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos, a cada um que estão aqui, Senhor Deus. Amém. Que leve em paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pronto, irmãos, é um prazer, viu, tê-los conosco. Eu tenho também, eu posto todos os